Este é o Conexão Futura na tela do canal Futura e também confira nosso site na internet, futura.org.br. E representantes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais fecharam um acordo para a operação da vazão do Rio Paraíba do Sul. O objetivo é regular a vazão de água para evitar problemas em caso de uma nova estiagem. O acordo será apresentado até 27 de abril ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, que vai decidir sobre a homologação. A ANA, que é a Agência Nacional de Água, só poderá determinar a redução da vazão do Rio Paraíba do Sul com o aval dos 3 estados. Também, no próximo dia 27, termina o prazo para que Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais apresentem propostas para a transposição do Rio Paraíba do Sul ao STF. O projeto foi idealizado pelo governo paulista, que pretende desviar a água do rio para abastecer o sistema Cantareira. E quem vai explicar um pouco mais para a gente sobre esse acordo é o Marcelo Targa, engenheiro agrônomo e coordenador do curso de mestrado em Ciências Ambientais da Unital, a Universidade de Taubaté. Bem-vindo, professor, ao Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigado. Obrigado você por ter topado o nosso convite. Quero que você comece explicando, então, para quem está assistindo a gente, de que forma as populações vão ser mais afetadas a partir desse acordo. O que ele prevê? O acordo, na realidade, ele foi feito numa discussão conjunta e deve ser homologado pelo juiz do Supremo, né? Principalmente porque a ideia dele foi colocar essa questão de que eles deveriam ter um acordo, uma ação conjunta para resolver o problema. E isso aconteceu. Então, o que a gente observa é que a regra que estava valendo, por exemplo, desde 2003, ela vai ser mantida. Ela vai ser mantida e principalmente nos meses de novembro a abril. Quer dizer, vai se entregar aí em Santa Cecília um valor correspondente a 190 metros cúbicos por segundo, ou seja, 190 mil litros por segundo, né? E depois, no período de maio a outubro, não, esse valor vai ser ampliado. Por exemplo, a represa do Jaguari, que é essa principalmente envolvida na questão de transposição de São Paulo, de novembro a abril ela vai soltar 10 metros cúbicos por segundo, mas quando chegar de maio a outubro ela vai soltar 20. E a do Funil, que normalmente solta 80 de novembro a abril, vai passar a soltar 130. Então, com isso, restabelece, né, nesse período de seca, o valor de 250 metros cúbicos por segundo para o estado do Rio de Janeiro, não tendo, então, restrição hídrica. É lógico que nós estamos falando tudo isso se as questões de estiagem minimizarem, né, acabarem e chover. Isso é o mais importante, porque todo o nosso sistema é baseado principalmente na energia hidrelétrica. Agora, professor, muitos estados entraram nessa disputa, né? Os estados, principalmente aqui da região sudeste, Minas, como eu já disse, São Paulo e Rio. Alguns estados, como o Rio de Janeiro, existem suposições de que o estado seria prejudicado a partir desse acordo. A partir do seu ponto de vista, alguém sai ganhando e alguém sai perdendo? Não, eu acho que o estado do Rio de Janeiro sai ganhando, uma vez que restabelece para ele, na época mais seca, os 250 metros cúbicos por segundo, que é o que ele tinha desde antes de 2003. Então, isso é um ponto passivo. Agora, é claro que e o estado de São Paulo, ele sai beneficiado porque, ao mesmo tempo, propicia ele a autorização para captar essa água lá no Jaguari. Então, e Minas Gerais? Hein? E Minas Gerais, no meio de tudo isso? Minas Gerais, ele praticamente ele não interfere muito aqui na vazão do sistema, né? Ele contribui com a vazão, na realidade, ali quando chega no estado do Rio de Janeiro. Mas, de fato, não afeta essa operação, do modo como está sendo feito, não afeta o estado do Rio de Minas Gerais ali naquele ponto. E a partir desse acordo, professor, isso deve ter algum efeito sobre a produção de energia, que também é utilizada a partir da água do Rio Paraíba do Sul? Essa é uma questão. Outra coisa importante antes dessa questão da energia é que
esse acordo, embora ele esteja sendo acertado, no momento, o que está acontecendo em termos de vazão aí em Santa Cecília é 110 metros cúbicos por segundo, né? Uma vazão bem abaixo. E isso deve perdurar até que esse novo acordo entre em operação. Eu acredito que antes de... porque tem uma restrição nesse sistema que diz o seguinte, que vamos supor, lá Paraibuna, né, e Jaguari, elas têm que recuperar em torno de 80% da sua capacidade, né, para poder depressionar, para poder retirar mesmo a água com vontade de lá, né? Então, a tendência que foi colocada nesse acordo é que os reservatórios, quer dizer, antigamente o que acontecia? Mandava-se a água aí para o Rio de Janeiro. Aí chegava aí no funil, armazenava essa água e depois distribuía em todo o procedimento, geração de energia e abastecimento da região metropolitana. Agora não, agora a ideia é o seguinte, segura o máximo de água possível em Paraibuna, Santa Branca e Jaguari e o funil. Então a sequência de retirada de água vai ser primeiro o funil, depois Santa Branca, depois Paraibuna e por último Jaguari. Então, professor, uma questão importante da gente abordar, a gente já está quase encaminhando para o finzinho do nosso tempo, é em relação à transposição do rio que foi proposta pelo governo de São Paulo há um tempo. Essa questão voltou a ser discutida recentemente, então eu queria que você avaliasse em relação às possibilidades dessa obra de transposição. Na realidade o que acontece, esse acordo foi exatamente para acertar essa questão da transposição. Né? Porque veja, quando esse documento chegou no Supremo, lá inicialmente, quando começou essa discussão, o governo do Estado de São Paulo já saiu dali daquela reunião, daquela primeira reunião onde participaram os 3 governadores, ele já saiu dali com autorização do Supremo para iniciar os procedimentos de licitação da obra. Então, era uma situação que ia acontecer, só precisava acertar essas regras de operação. Agora, é lógico que a questão de energia ficou prejudicada nesse período, né? Acredito que nós acabamos consumindo energia aqui de outras regiões. E agora, nesse sistema novo de operação, não deve ter problemas com a operação de energia. Muito bem. Acho que uma coisa importante é que também ficou nesse acordo, e que deve ser homologado pelo ministro, que os estados, eles deverão, por exemplo, buscar meios, né, de melhorar o uso compartilhado da água para garantir, né, para ter uma segurança hídrica dos 3 estados. E nesse aspecto, algumas coisas importantes que estão definidas, por exemplo, a redução das perdas de distribuição das águas de abastecimento, né? Eles pretendem reduzir isso para algo em torno de 25% nos 3 estados. A gente sabe que a questão do desperdício da água, infelizmente, é muito grave e a questão da crise do abastecimento como um todo, a gente tem acompanhado aqui no Futuro e vamos continuar tratando dessa questão, mas por agora o nosso tempo, infelizmente, já acabou. Professor Marcelo Targa, obrigado por conversar com a gente diretamente de Taubaté, no interior de São Paulo. Boa tarde para você. Boa tarde, eu agradeço. Um abraço. Um abraço, aproveito para mostrar para você de casa também o site da Agência Nacional de Águas, ana.gov.br, onde você pode ter outras informações aí sobre o Rio Paraíba do Sul e as outras questões relacionadas ao gerenciamento das águas no país.